Que alegria nós nos encontrarmos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos num novo tempo, num novo cenário. Você pode contemplar isso, tudo para que nós tenhamos esse privilégio e essa graça de estarmos juntos num ambiente adequado, fazendo o estudo bíblico. Por isso que nós fizemos essa mudança no nosso cenário. E é bom demais saber que você, interessado pelo estudo bíblico, se sinta muito à vontade em comigo, numa sala, partilhar da palavra de Deus. Se você ver, aqui à minha direita tem uma imagem de Nossa Senhora da Revelação. Talvez você nunca tenha visto essa imagem, mas nós quisemos deixá-la aqui, não é ao meu lado, exatamente pela história. Ela apareceu em 12 de abril de 1947, em Roma, na Tre Fontane, para um homem chamado Bruno, que já tinha sido ateu, católico, depois ele se converteu ao protestantismo radicalmente. E Nossa Senhora aparece a ele ali na Tre Fontane e ela vai dizer assim para ele: tu me persegues, mas agora basta, retorna ao rebanho de Cristo. Então ela está com a palavra no peito, a Virgem da Revelação. Por quê? Ele usava da palavra para perseguir a igreja e para criticar os dogmas marianos. Então a palavra é que vai iluminar a vida dele. Mas tem um detalhe também, ela fala que na igreja tem 3 brancos que devem ser os amores do coração dele. O branco da Eucaristia, o branco da Imaculada Conceição e o branco da veste do Santo Padre. Os 3 amores do católico. Nós estamos vivendo a experiência de estudar o livro dos números. Então eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, como a minha está aqui sobre a mesa, o caderno, e anotar o texto bíblico que nós iremos estudar hoje. Números, capítulo 20, versículos de 1 a 13. Números, capítulo 20, versículos de 1 a 13. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim no primeiro mês e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. Como faltou água para a comunidade, esta amotinou-se contra Moisés e Arão. O povo se pôs a discutir com eles e disse: antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor, para que trouxestes a Assembleia do Senhor a este deserto. Para morrermos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a um lugar tão horrível como este, onde não se pode semear, não há figueiras, vinhas, nem romãzeiras, e onde nem sequer água existe para beber? Retirando-se da assembleia, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda do encontro e caíram com o rosto em terra. Então a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor falou então a Moisés: toma a tua vara e junto com teu irmão Arão e reúne a comunidade. Na presença deles falai à pedra para ela dar água. Farás jorrar água da pedra e darás de beber à comunidade e aos animais. Moisés tomou a vara que estava diante do Senhor, como lhe for ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo. E Moisés lhes disse: ouvi, rebeldes, poderemos acaso desta pedra fazer jorrar água para vós? E levantando a mão, Moisés golpeou 2 vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância, de modo que a comunidade e os animais puderam beber. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não me introduzireis esta assembleia na terra em que eu vou dar. São essas as águas de Meriba, onde os israelitas discutiram com o Senhor, que lhes manifestou a sua santidade. Esse episódio ele é muito conhecido de nós todos, né? Como em Massa, como em Meriba, naqueles dias, nós temos textos de referência a esse episódio. Nós, hoje, somos colocados diante de 2 realidades. A primeira, a morte de Maria, irmã de Moisés e de Arão. Isso simboliza, isso traz uma ideia de que vai começar um novo tempo.
esta geração antiga começa a passar. Então, um novo tempo vai começar para esse povo. Depois, nós temos a murmuração do povo por conta da água, que não tinha. E depois, em seguida, um terceiro acontecimento, Moisés se prostra junto com Arão diante da murmuração, da reclamação do povo e oram a Deus. E Deus dá uma ordem, vocês vão dizer à pedra que saia a água dela. E Moisés vai para executar aquilo que Deus havia dito, mas ele não obedece a Deus. Ele faz um ato que não estava no plano, no projeto de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos burlar os projetos de Deus para fazer a nossa vontade. Nós queremos burlar aquilo que é a vontade de Deus para fazer o que está na nossa cabeça. Talvez por um ímpeto ali de ira que Moisés estivesse com o povo, talvez por uma vaidade, um orgulho. Imagina, Moisés era o homem mais humilde da face da terra. E aí vem a sentença: vocês não entrarão com esse povo na terra prometida, nem Arão e nem Moisés. Deus é duro, mas é importante que nós entendamos o Antigo Testamento olhando para o Novo. A rocha, São Paulo já vai dizer, a rocha é Cristo. E aí, até mesmo na visão dos santos padres, Cristo, ele é ferido uma única vez na cruz. E já havia sido ferida a rocha num outro episódio de onde Deus fez sair água. E aí ele mandou que Moisés batesse com o cajado. Mas ele não deve ser ferido uma segunda vez, de novo. Por quê? Há uma só morte de Cristo, uma só entrega de Cristo. Então, existe essa conotação simbólica. Aquilo que Moisés faz está em desacordo com aquilo que vai acontecer lá na cruz, mas também está em desacordo com aquilo que Deus diz. Deus não mandou Moisés bater com a rocha. Deus mandou Moisés dizer à rocha que saia a água de ti. E Moisés vai lá e ainda bate 2 vezes. Ele quer mostrar que ele tem ali o poder de fazer jorrar aquela água. Até mesmo porque o povo estava questionando a liderança dele. Mas Deus exige muito daqueles que são líderes. Se existe algum líder comunitário, coordenador, alguma pessoa que está numa frente de liderança, entenda isso. Você é exemplo, você é modelo. Parece que a pena que Deus dá, a penalidade que Deus dá a Moisés é muito dura. Não. Ele exige fé e ele exige santidade. E isso faltou ali a Moisés. Por quê? Naquela atitude, Moisés já poderia criar uma idolatria que possivelmente já existia em relação à figura dele, por causa dos prodígios, milagres, sinais pelos quais Deus fez aquele povo sair do deserto, do Egito, passar pelo deserto, e tanta coisa aconteceu. Então, Deus, ele dá a sentença: Moisés, você vai somente ver, mas não vai entrar na terra. Mas é importante uma coisa: apesar da falha e da fraqueza do líder, Deus permanece fiel do mesmo jeito ao seu povo. Ele faz sair a água da rocha. Por quê? Era a necessidade daquele povo. Infelizmente, muitas vezes, deixa eu dizer aqui, abrindo um parênteses, existem muitos líderes que acabam cometendo pecados. Alguns, os pecados se tornam até públicos, causando escândalos. Mas Deus, naquela fragilidade, naquele vaso de barro, naquele pecador, Deus acabou usando para muita coisa. E nós tocamos muito nisso. E às vezes até questionamos, mas como pode Deus? Essa pessoa estava em pecado, até mesmo mortal, e olha, tem testemunho de cura, de conversão, porque Deus permanece fiel, apesar dos seus líderes, porque o interesse dele é alcançar o povo. Mas isso precisa nos chamar a atenção para que nós permaneçamos fiéis, para que nós sejamos fiéis ao projeto de Deus. Não burle o projeto de Deus, não dê um jeitinho. Não existe aquela história que tem o jeitinho brasileiro? Com Deus não tem jeitinho. Com Deus nós devemos obedecer, ser fiéis. Nós devemos viver a fidelidade a Deus, a tudo aquilo que são princípios, propósitos, orientações, projetos de Deus, e não negociar, por hipótese alguma, aquela que é a vontade de Deus. E não querer aparecer, não querer que aquilo que deveria ser
a glória de Deus se torne numa vanglória para mim mesmo. Fiquemos com o que João Batista disse, que Cristo cresça e que eu diminua. Qual é a mensagem que nós podemos colher no nosso estudo bíblico de hoje? Devo cultivar sempre a humildade, a obediência e a fidelidade ao projeto de Deus a meu respeito, cumprindo fielmente a palavra e os propósitos que Ele tem para mim. Como disse João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. É exatamente esse o desejo de Deus a nosso respeito. Primeiro, entender que nós não podemos dar jeitinhos naquilo que é a vontade de Deus. Vamos imaginar, sexto mandamento, não pecar contra a castidade, mas é amor, a gente se ama e Deus não vai punir ninguém, porque ali é um amor que nós estamos transmitindo um para o outro. É lei e eu não tenho como dar jeitinho. Não tem como dar jeitinho em relação a enganar as pessoas, a corrupção. Não tem como dar jeitinho. Deus não aceita jeitinhos. Ele quer que nós cumpramos as leis, os decretos, os mandamentos e o propósito que Ele tem a nosso respeito. E depois, como prática, como aplicação, faça um exame de consciência e perceba se não existe soberba, orgulho ou qualquer pecado na sua vida que possa fazer com que você seja um contra-testemunho. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer fazer na vida das pessoas e às vezes até se utiliza de alguém em estado de pecado mortal. Mas aquela pessoa em pecado mortal vai receber a pena, vai ser punida diante daquilo que ela está escolhendo como projeto de vida, porque Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Então, que eu e você abramos o nosso coração e nesse momento oremos, nos coloquemos na presença do Senhor, pedindo a Ele que essa palavra se torne vida na nossa vida. Senhor, nós nos colocamos diante da Sua presença e suplicamos a graça do Senhor, para que a minha vida e a vida de cada um desses meus irmãos seja alcançada por essa palavra e que não exista em mim e em nenhum deles falta de fé, desobediência, ausência de santidade, para que nós vivamos aquele que é o Seu propósito para a nossa vida. Nós também queremos ser fiéis a Ti, até o último instante. E para isso, agora, eu peço junto com os meus irmãos, a graça da fidelidade, da perseverança final. Alcança, pela intercessão da Virgem Maria, a Virgem da Revelação, o coração dos meus irmãos e o meu coração, para que eu possa ser fiel, para que eu possa ser humilde, para que eu possa obedecer e viver os propósitos que o Senhor tem ao meu respeito. Amém. É exatamente isso, meu irmão e minha irmã. Nós devemos honrar aquilo que Deus estabeleceu e viver os propósitos dele na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.